entre o consciente e o subconsciente. Só que a pessoa que passa por hipnose todo dia, se tá vivo, tá passando por hipnose. A hipnose, por definição, é esse acesso. Se você não tem esse acesso, não tá vivo. Porque o seu subconsciente faz com que você tenha a sua personalidade. Tá tudo gravado aí. Por que um é tímido, mais tímido, o outro não? Por que um tem medo de altura, outro não? Por que um fala bem, outro não? Por que um é gago, outro não? As programações e as experiências vividas. E tá tudo lá. E por que não consegue controlar? Uma compulsão alimentar, um vício, problema de cigarro, pornografia ou qualquer outra coisa. Ele não tem controle. Você passa por hipnose descontrolada todos os dias. Quando a gente faz a hipnose, o que eu consigo controlar? Tudo. Na hora que eu quero. As emoções. Você vai sentir nojo, agora você vai chorar, agora você vai rir. Só que quando você pega e perde a razão porque você explode numa briga de trânsito, ali é um processo que a gente pode chamar de hipnose, que o subconsciente foi acessado, mas ele toma conta. Você perde a racionalidade, não tem controle, faz besteira, se arrepende depois, ou seja, totalmente irracional e descontrolado. Então as pessoas passam por hipnoses descontroladas. O subconsciente domina o consciente. Tanto que a pessoa fala assim, ó, não, agora eu vou fazer algo que eu não faço, nunca fiz, o cérebro não está acostumado, vou emagrecer, vou malhar e fazer dieta todo dia. Faz uma semana, para. Aí final de ano novo, mesma promessa. 5 anos fazendo a mesma promessa. Então as pessoas não dominam o cérebro e a mente delas. Então até voltando pro negócio de... você acha que alguém ia querer... Eu falo assim, ó. As pessoas ganham vendendo remédio. Vendendo terapia recorrente, contínua. Vai querer que chegue um monte de profissional e... vamos lá e já resolve todo mundo. Já começa a despencar o número de depressivos, ansiosos, com pânico, não vai parar de tomar remédio, vai todo mundo ficar regular o sono, atividade física, isso, vai começar a criar hábito porque vai tirar as crenças limitantes, construir hábitos no subconsciente. Então mesmo que a pessoa nem queira, no automático ela vai começar a fazer coisas saudáveis, dorme bem, regula os hormônios, faz atividade, se alimenta bem, para de ter compulsão, tira vício do açúcar. Porque é basicamente assim, é o acesso ao código fonte que a gente tem. E a gente instala ouvir a verdade. Como é que eu faço? Tem coisas muito palpáveis. Tem um vídeo que eu fiz com um neurocirurgião do Einstein, que foi aluno nosso. E ele dá aula de pós-graduação lá e ensina hipnose porque aprendeu com a gente. A gente fez um vídeo para mostrar o estado Sdale. O estado Sdale, ele foi um estado descoberto por James Sdale na Índia, em Calcutá, quando fazia cirurgias. Não existia anestesia. Pouco depois surgiu o éter. Ele fazia um processo de hipnose que colocava em transe, que transe é o estado, né? A transição do estado para um estado que a pessoa tinha sintomas e todas as pessoas tinham os mesmos sintomas. Anestesia geral, ausência de reação a estímulos externos e catalepsia. Ele amputava as pessoas assim. Não tinha choque, não morria, não sentia. Eu consigo ter um estado que eu boto e eu posso amputar a pessoa que ela não vai sentir. Jung, deixa eu te fazer uma pergunta. É um universo muito complexo. Você falou que com a hipnose, ou junto com a hipnose, você consegue acessar o código-fonte e reprogramar muitas coisas. Você consegue fazer isso em um psicopata, em um narcisista, em um cleptomaníaco? Existe algumas coisas sim, outras coisas não. Por exemplo, o cérebro é disfuncional. Hipnose não faz milagre. Eu trato problemas e transtornos e comportamentos e coisas que foram disparadas por causa de gatilhos emocionais. Então, a pessoa aí perguntaram assim, mas você consegue tratar qualquer síndrome? Autismo, síndrome de Down, isso, aquilo. Eu não parti para, por exemplo, Down, porque aí mexe com cromossomo. Isso, mas tô falando assim, se tiver um cérebro disfuncional, tanto que tem um mínimo tem alguns tipos de doenças que é raro aparecer pra gente esses, mas tem, que é defeito de neurotransmissores, é fisiológico o problema, não é emocional, que foi um acúmulo, um aprendizado do cérebro. E ali tem que entrar com outro tipo de abordagem, de fato. Então a hipnose é só uma técnica, uma ferramenta, que tem que aliar outros conhecimentos e ferramentas e técnicas terapêuticas, mas não faz milagre.
Então, o psicopata. A cada 100 pessoas dizem que uma psicopata tem níveis de psicopatia. Sim, sim. Mas ele já nasce, O né? sociopata é que. É que na minha faculdade, a única matéria que eu gostei, eu me formei em Direito. Eu fiz Psicologia Jurídica. Ele falava que o psicopata. Isso é alguma coisa que eu lembro das aulas, porque é a única matéria que eu prestei atenção. Ele falava que o psicopata ele se tornava. E que o sociopata ele nascia. E ele dava exemplo, porque estava muito quente o assunto da Suzane von Richthofen. Certo. Então ele citou ela como exemplo de problema fisiológico de nascença, ausência de emoções, não consegue sentir. Então, é uma dúvida que eu fico. Eu não cheguei a, não me aprofundei nisso, de psicopatia, sociopatia. O negócio formou depois que nasceu, na teoria ensinaram a gente nos treinamentos, isso, aquilo, que a gente consegue tratar, refazer, reprogramar. Nasceu com aquilo, pode ajudar a lidar aos sintomas, mas não faz milagre. Então é bem complexo, porque eu também ia citar um exemplo aqui, aí o pessoal vai falar um monte de coisa, mas um dos professores, um dos mentores que eu conheci, foi um cara chamado Stephen Parkhill, e você pode procurar o livro dele chamado Answer Cancer. Ele me deu esse livro de presente nos Estados Unidos, em Dillon, na Flórida, e ele trabalhou 40 anos da vida dele dedicado em pacientes com câncer, usando hipnoterapia. Que aprendeu com o Gerald Cain, que foi o maior nome atual da hipnose depois dos dois precursores, que foram Dave Allman e Milton Erickson. Teve vários outros nomes, Mesmer, James Bray, teve vários ao decorrer do tempo, mas que vieram na mesma época. Um ano de diferença de nascimento é Milton Erickson e Dave Allman, da hipnose moderna contemporânea. Agora, o cara que espalhou isso e melhorou e evoluiu foi o Gerald Cain, que eu conheci e faleceu meses depois. O amigo dele, ele foi o Stephen Parkhill, trabalhou e teve resultados quase que parecem milagres. Ele explica essa lógica do não olhar para o fator e o gatilho emocional que disparou e ativou o gene para que o corpo começasse a se matar. Então, nem quero entrar profundamente nisso, porque aí a gente abriria outra porta, mas subestimam muito o aspecto da mente humana e largaram, parece que não é que largaram, como não sabiam, não sabem, ficam só no aspecto teoria, comportamental, mas tenta explicar, mas não explica, não sabe como. E aí deixaram o conhecimento largado por falta de interesse, falta de conhecimento, porque a internet juntou tudo. Então, por que não usar? Por que não aprender? Sabe? Por que não ajudar o povo? Aí outro vídeo que a gente também gravou. Não, tem fobia de agulha. Aí só tratar fobia de agulha, aplicar anestesia e fazer. Mas a gente fez um tratamento de canal sem anestesia nenhuma. Só com hipnose. Então você consegue anestesiar, você consegue mudar a percepção dos 5 sentidos, você consegue mudar o gosto, o sabor, você consegue mudar o vínculo do trauma de um cheiro, de um lugar, de um gatilho, de um abuso, ressignificar, de nada mais afetar, porque a interpretação tá lá. Então tem a conexão neural lá. Eu só quero te dar um novo caminho, e aí faz o quê? Foi forçar o uso do novo caminho, da nova conexão neural. E aí ele desfaz o outro depois de um tempo. Ainda existe. É aquilo, não apaga a memória. Ali tá lá. Só que quando você pensa, você não sente nada. É como se não cheira nem fede. E é isso. Isso é definitivo ou é muito momentâneo? Por exemplo, que nem você falou, mudar o gosto. Vou tomar uma água aqui e você, de alguma forma... Você sente gosto de vinho, fica bêbado. Bebendo água. Tanto que... e esse é temporário. De propósito. Tá. Então pensa que eu tô Mas fazendo... Você conseguiria fazer isso pro resto da minha vida, toda vez que eu fosse beber água, sentir gosto de vinho? Cara, isso a gente nunca testou. Mas eu acho que a ecologia não bate. Você ia ter muito estímulo contrário e você tem, anos, décadas de informação e vida. Ou seja, um exemplo mais simples pra você entender. Por que o estímulo negativo? Porque as pessoas elas vão continuar reforçando que é água. Que você tá indo contra a realidade. É igual quando eu falo assim, pô, Pyong, se você tira o nome da pessoa e larga ela assim, o que acontece? Ela vai ver o documento dela, ela vai ver o CPF, os amigos chamando, os pais chamando, ou seja, a ecologia não bate. É como se assim, eu tô no código-fonte, só que eu abro um rascunho temporário. É o melhor exemplo. Rascunho temporário para fazer assim, aí esquece o nome, esquece o número 7. Agora você vai sentir gosto de água com... O gosto de água com vinho, ou milkshake de chocolate, não sei o que. Tanto que eu fiz com o cara da Banda Fly,
Eu dei água pra ele, falei, ó, sua bebida preferida, deixei livre. Aí ele, olhos abertos, beleza. Ele, nossa, que delícia. Ele bebeu. Aí eu falei, o que que é? Ele, milkshake de chocolate e tal, eu gosto muito, não sei o quê. Aí começou a subir uma reação alérgica nele. Aí eu falei, você tá bem, seu rosto tá vermelho e tal. Ele falou, puta, é que eu tenho alergia à lactose, ao chocolate. Bebendo água. Subestimam muito a mente humana. E aí, tipo assim, não sabe nem... O que que é o efeito placebo? A hipnose. Eu ultrapassei o fator crítico, a barreira que filtra as informações, abri e joguei a informação lá dentro. Tá lá dentro, se torna real. Tá escrito lá que você tem fobia social, você tem fobia de altura e você é introvertido, você tem vergonha, tem problema com rejeição. Não, mas se eu escrevo lá, não, você vai ser... Isso, se você fizer esse processo, você vai ser tratado. Ou você vai abrir os olhos, vai enxergar o Michael Jackson. Toda vez que apertar a mão de alguém, você vai ficar feliz e motivado. Então, passou para o subconsciente, se torna real. Então, o que é o efeito placebo? É o que eu faço. Toma essa água, você vai entrar em transe. Várias vezes eu. Aí a pessoa toma um gole de água, ela entra em transe. Por quê? Tudo que eu falo para dentro do subconsciente, ele se torna real. O que é um perigo. Porque não tem barreira e fator crítico crianças. E aí 90% das terapias, pai e mãe causa dor de problema de criança. De adultos problemáticos e pai e mãe para resolver pendência. Porque não sabe que tá entrando direto no subconsciente. Você tá moldando do zero. Uma coisa eu falo pra vocês agora, que isso aqui se chama prato. O que vai acontecer? Eu falo assim, isso aqui é um prato. Eu tô jogando uma informação, tá batendo nessa barreira um muro gigante e cuspindo fora, porque não bate. Eu falo assim, não, isso é um copo. Só que na hipnose não tem essa barreira. Mas a criança tá formando essa barreira tijolo por tijolo. Aí os pais vão falar assim, moleque, você é burro? Você não sabe fazer nada direito? O pai dele falava muito isso, até hoje.